As divisões de veteranos sobreviventes da frente eram muito negligenciadas. Suas perdas em homens e armas raramente eram compensadas. Em um mês de inverno, quando 26 mil metralhadoras foram entregues pela indústria alemã, apenas 15 mil foram para as formações da linha de frente. O restante foi para unidades recém-formadas. Somente as divisões principais do exército do partido, as Waffen-SS, eram favorecidas com substituições adequadas de homens ou equipamento. À medida que a desconfiança de Hitler em relação ao corpo de oficiais alemães se aprofundava, ele tinha ficado mais convencido de que a lealdade ao partido, a obediência fanática e a pureza ideológica eram muito mais importantes do que a competência profissional. Após a conspiração da bomba de julho de 1944, Hitler havia nomeado o chefe da SS, Heinrich Himmler, comandante do exército substituto. Himmler, virtualmente desprovido de experiência militar, agora controlava todas as forças militares da Alemanha e estava encarregado do treinamento de todas as novas formações. A última intrusão do Partido Nazista nas questões militares ocorreu com a criação da Guarda Nacional Alemã, a Volkssturm. A Volkssturm seria controlada não pelo exército, mas pelo partido. O alistamento na Volkssturm era compulsório para todos os homens entre 16 e 60 anos de idade, ainda não alistados no serviço militar. Mal equipados, pouco treinados e liderados por homens escolhidos devido às suas credenciais nazistas, Hitler esperava que a Volkssturm lutasse ao lado do exército. Como unidades militares, entretanto, os destacamentos da Volkssturm seriam extremamente ineficientes e, aos olhos do exército regular, meninos e velhos atirados na batalha seriam um risco perigoso e trágico. Churchill implorava que a União Soviética lançasse um ataque o mais rápido possível para reduzir a pressão alemã nos aliados no Ocidente. Stalin havia programado o início da ofensiva para o dia 20, mas concordou em mudar o dia. O ataque teria início no dia 12 de janeiro. Até então, a linha de frente soviética havia penetrado no círculo defensivo da capital em apenas duas áreas importantes, no leste e ao norte. Os defensores do perímetro eram remanescentes daqueles derrotados em Zilov, a 18ª, 20ª e 25ª divisões de granadeiros Panzer, a divisão de Mutschenberg, a 9ª divisão de paraquedistas e as divisões da SS de Nordland e Charlemagne. Com a Volkssturm e outras reservas agrupadas, a guarnição total dos defensores armados agora somava quase 300 mil homens. Entretanto, apenas 50 mil eram soldados veteranos em combate. Fogo de barragem lançado sobre o perímetro de defesa alemão, embora tenha eliminado milhares de soldados e civis, serviu apenas para tornar os bairros do centro obstáculos ainda mais expressivos do que eram antes. Unidades fanáticas de SS apoiadas pela artilharia e protegidas pelos tanques disputavam cada foco de resistência, em geral até o último homem. Milhares de jovens da juventude hitlerista armados com Panzerfausts tornavam as ruas armadilhas mortais para os tanques soviéticos. Em torno do aeroporto de Tempelhof,
No lado sul da cidade, a luta era especialmente feroz. Os russos tinham medo de que Hitler, cujo paradeiro ainda era desconhecido, pudesse usar uma das várias aeronaves mantidas em uma casa-mata subterrânea para fugir de suas garras. Após um ataque determinado ao meio-dia de 28 de abril, as pistas e os prédios estavam em mãos soviéticas e o comandante do aeroporto fora capturado. Enquanto o Exército Vermelho chegava cada vez mais perto do coração de Berlim, parecendo não se importar com quanto isso custaria, soldados alemães desesperados resolveram criar obstáculos, destruindo tudo que estivesse no caminho dos russos. Com tantas ruas bloqueadas pelos escombros, os soviéticos foram obrigados a limpar o caminho, dinamitando buracos nas paredes das casas ou cavando túneis sobre a cidade, ligando um porão a outro. Somente então puderam passar de uma rua para outra. Um a um, geralmente após violentos ataques corpo a corpo, foram eliminadas casamatas, abrigos para metralhadoras e focos de resistência. Alguns alemães se renderam. Membros da Volkssturm e reservistas idosos se renderam mais rapidamente, mas outros, especialmente as unidades de SS Nordland e Charlemagne, agarravam-se pateticamente a cada monte de escombros. Holandeses, dinamarqueses, flamengos, noruegueses e franceses haviam se juntado à SS para combater os bolcheviques. Agora, com suas terras natais libertadas e o Reich desmoronando sobre suas cabeças, não havia outra opção senão lutar e morrer. Em 27 de abril, os alemães haviam sido pressionados para um corredor que se estendia de oeste a leste, com 16 quilômetros de comprimento e 5 de largura. No dia seguinte, o bolsão havia encolhido mais ainda. O setor governamental em torno do Reichstag e a chancelaria do Reich, com sua casa-mata subterrânea, eram agora toda a extensão dos domínios de Adolf Hitler. Mesmo quando as bombas russas atingiam a chancelaria do Reich, Hitler, em sua casa-mata 16 metros debaixo da terra, continuava acreditando que a qualquer momento o 12º Exército do General Wenck salvaria a situação. Embora muitas centenas, provavelmente milhares de pessoas estivessem morrendo a cada hora, Hitler não pensava em se render. O general Karl Widlin, comandante da Batalha de Berlim, contou a Hitler que agora só havia suprimentos e munição para 2 dias e que os feridos estavam morrendo por falta de comida e remédios. A sugestão de Widlin de que os remanescentes de suas tropas, tendo à frente os tanques e canhões que restavam, fugissem para o ocidente, foi furiosamente rejeitada por Hitler. Na noite do dia 29, a luta foi travada a menos de 400 metros da casa-mata de Hitler. Nela, o Führer ditou seu testamento.
marechal de campo Sherman, lutando bem ao sul com os remanescentes de seu grupo de exército central, foi nomeado comandante em chefe do exército alemão. Hitler já havia decidido cometer suicídio nas ruínas da capital. Estava determinado a que os russos jamais o capturassem vivo. Enquanto as tropas de Koniev abriam caminho rumo ao bairro central através do zoológico de Tiergarten, fortemente defendido, os homens de Zhukov lutavam para penetrar nas imediações do Reichstag. O edifício estava sendo guardado por milhares de soldados da SS. Mas os soldados do Terceiro Exército de Choque já haviam sido comunicados de que aquele que içasse a bandeira vermelha no telhado do Reichstag seria transformado em um herói da União Soviética. As bandeiras haviam sido distribuídas a todas as divisões antes da batalha, e a 150ª Divisão agora estava nos portões do edifício. Contra uma oposição fanática, com cada escada e cada apartamento disputados na marra, foi preciso mais de 10 horas para vasculhar os andares superiores do prédio. Mas às 22 horas do dia 30 de abril de 1945, homens do 1º Batalhão do 756º Regimento de Rifles colocaram a bandeira vermelha no telhado do Reichstag. Adolf Hitler já havia se matado em sua casa-mata na chancelaria. A morte de Hitler não foi o fim da Batalha de Berlim. Da casa-mata de Hitler, Joseph Goebbels e o general Krebs, chefe dos oficiais alemães, obtiveram uma breve trégua para discutir os termos da rendição e iludiram-se com a ideia de que tinham direito a serem tratados como governantes. Enquanto isso, a luta acirrada continuava. Enquanto os bolsões e soldados continuavam defendendo a cidade até o fim, os grupos de batalha tentavam fugir por entre as fileiras russas. Na tarde do dia 1º de maio, a paciência dos russos chegou ao fim. Às 6h30, todos os canhões, morteiros e lança-foguetes que estavam em Berlim abriram fogo contra a chancelaria e os últimos bolsões de resistência alemã. No dia seguinte, às 6 da manhã, o general Widlin, comandante da defesa de Berlim, rendeu-se aos russos. Foi-lhe permitido ditar um comunicado, que seria enviado a todas as tropas alemãs na cidade, ordenando que baixassem armas. Às 3 horas da tarde do dia 2 de maio, os canhões russos silenciaram. A Batalha de Berlim custou um pesado tributo em vidas humanas. A recusa de Hitler em se render antes do cataclisma final custou ao exército 305 mil homens, a maior perda jamais sofrida em qualquer batalha em uma guerra. Não se sabe o número de militares alemães mortos, mas entre a população civil de Berlim, 125 mil pessoas pereceram. Muitos mais foram feridos, estuprados ou levados à loucura pelo inferno que os cercava.
8 de maio de 1945, a Alemanha rendeu-se formalmente aos aliados.